Para tratar desse assunto, que é a defesa do legado cristão, e falar sobre as ameaças de perigos à liberdade educacional, nós vamos convidar agora o Kevin Bolden. Vem cá, Kevin. Que ele trabalha como diretor na HSLDA, que é a maior empresa, consultório norte-americano de defesa da liberdade educacional. Seja bem-vindo, Kevin. Palmas. Diretamente, Land of the Free, Land of the Brave. O nosso tradutor, Gustavo, por favor. Gente, é muita coisa, Mas a gente acerta. Vamos lá. Sem tradução não dá. Seja bem-vindo. Good afternoon. Boa tarde. All right, well, I bring you greetings from the homeschool community in the United States. Eu trago saudações da comunidade de homeschoolers, de pais educadores nos Estados Unidos, where we estimate that over 5 million children are educated at home. Onde nós estimamos que 5 milhões de crianças são educadas em casa. I am honored to be a part of this great event. Eu sou honrado em participar deste grande evento. And I want to start by commending everyone in here. Eu quero começar parabenizando cada um de vocês aqui. If you're in this room, then you believe in freedom. Se você está nessa sala, nesse salão, você acredita em liberdade. And you believe that families raise children and children belong to their families. Vocês acreditam que famílias fazem as crianças crescer, educam crianças e crianças. And in this country in particular, you believe that educational freedom is worth fighting for. E vocês acreditam que a liberdade educacional é algo que vale a pena lutar. And as Gaba said, we have freedom in the United States to homeschool, as most of you know. E nós temos liberdade nos Estados Unidos para educar em casa, como muitos de vocês sabem. And yet we still have to fight to keep that freedom every day. E nós ainda temos que lutar para manter essa liberdade todos os dias. So I have been asked to share with you threats and dangers of freedom. So that's going to be the focus of my talk. Eu fui convidado para falar a respeito de ameaças e perigos à liberdade, e é sobre isso que nós vamos falar essa tarde. And I'm going to tell you first very briefly who I am, so you know who is this strange guy from the US that's talking to you. E primeiro eu quero falar um pouquinho a respeito de mim, para você saber quem é essa pessoa estranha dos Estados Unidos que está falando com vocês. So my wife and I are the homeschooling parents of 8 children. Eu e minha esposa somos os pais educadores de 8 crianças. We have been homeschooling for about 16 years. Temos feito isso já há 16 anos. We started when our oldest daughter was in the first grade. Começamos quando nossa filha mais velha estava na primeira série. And she is now finishing up college. E agora ela está terminando a sua graduação. So we still have 7 children at home that we teach at home. Nós ainda temos 7 crianças em casa, as quais nós ensinamos em casa. Which means, as some of you know, that some days are really good and exciting. Que significa que vocês sabem que alguns dias são muito bons e muito emocionantes. And some days are really bad. E alguns outros dias são muito ruins. Raise your hand if you have ever thought that you are not up to the task that God has called you to do. Levanta a sua mão se você um dia já pensou que você não está à altura do desafio que Deus te chamou. Yeah, most of us have days where we think that this task from God is beyond our capacity to do. Sim, a maioria de nós já pensou isso, que nós não somos capazes de realizar esse trabalho. So professionally, I work for the Homeschool Legal Defense Association. Profissionalmente, eu trabalho para a Associação de Defesa Legal Jurídica pela Educação Domiciliar. And we are committed to the defense and preservation of home education freedom in the US and around the world. E nós trabalhamos pela defesa, de uma forma de advogar pela defesa dos direitos pela educação domiciliar nos Estados Unidos e internacionalmente. And I have a vision at HSLDA International. E nós temos uma visão na HSLDA Internacional That one day, que um dia
homeschooling will be legal and possible for every child in every country of the world. A educação domiciliar vai ser possível para todas as crianças em todos os países do mundo. And only Jesus Christ can make that happen. E somente Jesus Cristo pode fazer isso acontecer. But he will use people like you and people like me to do it. Mas ele vai usar pessoas como eu e pessoas como vocês para fazer isso. So let me get to the substance of the talk about dangers and threats to homeschool freedom. Então deixa eu começar falando para vocês sobre perigos e ameaças para a liberdade e a liberdade de educação. So the first thing I'll say is let's not kid ourselves because the dangers and the threats are very, very real. Let's not what? Sorry. Let's not. The dangers and threats that we face are very, very real. Okay. Os perigos e as ameaças que nós enfrentamos são verdadeiramente reais. So nations, individuals, governments, organizations Nações, indivíduos, organizações are all aligned generally against the family. estão todos alinhados contra a família. And so we have a lot of work to do. Então nós temos muito trabalho a fazer. But before I say much more, I want to remind us of one truth that we can never ever forget. Mas eu gostaria de falar também sobre uma verdade que nós nunca podemos nos esquecer. The kingdom of Jesus Christ is unstoppable. Amen? O reinado do Senhor Jesus Cristo é imparável. Amém? Jesus Christ reigns supreme over every president, over every representative, and over every country in the world. O Senhor Jesus reina supremo sobre todos os presidentes, todos os governos, todos os governantes. And let me give you a quote from the scripture that I think illustrates this very well. It comes from the book of Isaiah. E deixe-me falar uma citação que explica isso, mostra isso bem claramente, que está lá em Isaías. It says, I am God and there is none like me, Eu sou Deus e não há outro igual a mim, declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done. que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, coisas que ainda não sucederam. Saying, my counsel shall stand and I will accomplish all my purposes. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e farei toda a minha vontade. So God will accomplish his purpose in Brazil. Então Deus irá cumprir todos os seus propósitos no Brasil. So if you are a follower of Jesus Christ in this room, Então, se você é um seguidor do Senhor Jesus Cristo nesse salão, then you are a fellow citizen of the kingdom of God. então você é um co-cidadão no reino de Deus. And you are a co-heir with the Son of God. E você é um co-herdeiro com o Filho de Deus. And you are a part of the great Christian legacy in this world. E você é uma parte do grande legado cristão neste mundo. And you and me, because that is true, should never lose heart. E você e eu, porque isso é verdade, nunca devemos nos desanimar. God is good, amen? Deus é bom, amém? But what do we do with these dangers? Let me give you the first danger that I want to talk about. Mas o que fazer a respeito desses perigos? Deixa eu falar o primeiro para vocês. The first danger that we need to know is that there is a desire and an unstopping effort to dismantle the family. É que existe um grande desejo e um esforço que tem sido contínuo de desmantelar a família. Now we know that the family is not the creation of man. Nós acreditamos que a família não é uma criação do homem, It's not a social idea. não é uma ideia social, It's not a unit that can be replicated or replaced by anyone. não é uma unidade que pode ser replicada ou substituída por qualquer outra coisa. God created the family, and we know this even from Genesis. Deus criou a família e nós sabemos isso mesmo desde lá do Gênesis. Genesis 2 says, therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife. Gênesis 2 diz, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa. That is the picture of Scripture of the family. Essa é a imagem pintada pelas Escrituras sobre a família. And I'll say personally, like I hope all of the husbands in here, I love my wife dearly.
Eu vou dizer, provavelmente todos os esposos aqui, eu amo minha esposa bastante. And outside of Jesus Christ, she is my greatest hero. E além de Cristo, ela é o meu maior herói. So God created man and woman, Então Deus criou o homem e a mulher, and he gave them children. e Ele deu a eles crianças. He told them, be fruitful and multiply. Disse para eles, sejais frutíferos e multiplicai-vos. And in this picture, we see the normal pattern for the world to raise children. Nessa imagem nós temos o padrão normal para que o mundo crie crianças. So the family is the God-ordained biblical building block of all communities in the world. Então, a família é, na verdade, aquele bloco básico de criação, ou melhor dizendo, de edificação de todas as comunidades no mundo. And it's why the family is under such great today. E é por isso que a família está sob um grande ataque no mundo de hoje. Those people in positions of power know that the family is important. A maioria das pessoas em posições de poder sabe que a família é importante, é They poderosa. They know that the family is the place where values and ideas are given to children. Eles sabem que é na família em que grandes ideias são ensinadas para crianças. And they don't like it. E eles não gostam disso. They don't want you to teach your kids your values. Eles não querem que você ensine para os seus filhos os seus valores. They want you to send your kids to them so they can teach them their values. Eles querem que você envie os seus filhos para eles, para que eles ensinem os valores deles. So everybody understands that values are important. Então, todos entendem que valores são importantes e poderosos. The state has their values they want to teach, O Estado tem os seus valores que ele quer ensinar. and we have our values from the Bible that we want to teach. E nós temos os nossos valores da palavra de Deus que nós queremos ensinar. And these stand usually contrary to one another. E normalmente esses dois tipos de valores estão em oposição um ao outro. Let me give you a couple of examples from around the world on what this value looks like. Deixa eu dar exemplos de outros lugares do mundo sobre como isso acontece. In July of 2021, this is what the French Minister of Education said. Em julho de 2021, isso é o que o ministro da Educação lá na França disse. We are aiming for misguided family education. Estamos visando, ou melhor dizendo, é o nosso alvo, atacar uma educação familiar equivocada. We would be wrong not to distinguish between good and bad education in the family. Nós estaríamos errados em não distinguir entre boa e má educação na família. So the French state thinks that it knows best. Então o Estado francês pensa que ele sabe o que é melhor. The French state thinks they should ultimately decide what is good or bad for you to teach in your home. O Estado francês pensa que eles sabem o que é certo e errado, bom ou ruim, que você ensine na sua casa. They don't want the parent as the ultimate authority, they want the state Eles não as querem the os ultimate pais authority. como a autoridade última, eles querem o Estado como a autoridade última. In October of 2020, French President Emmanuel Macron said this. Em outubro de 2020, o presidente Macron falou o seguinte. He said, "School is the mold of the republic. Ele disse: a escola é o molde da República. This is what ensures that we protect our children completely from any religious sign from religion." É isso que garante que protejamos nossos filhos completamente de qualquer símbolo religioso ou da própria religião. So if you're a Christian in France, Então, se você é um cristão na França, and you want to teach your child your faith, e você quer ensinar para o seu filho a sua fé, the French government has as its clear goal o governo francês tem como o seu objetivo claro to prohibit you from doing that. proibir você de fazer isso. The French state says your religion is bad and dangerous. O Estado fala a sua religião é algo ruim e perigoso.
And we have to force kids to go to school to protect them from their parents. E nós precisamos forçar as crianças a irem para a escola para protegê-las dos seus pais. I don't know about you, but I think that's evil. Eu não sei o que você pensa, mas eu acho que isso é mal. In 2003, 20 years ago, the German Constitutional Court said this. Em 2003, o Tribunal Constitucional Alemão disse o seguinte: It said that the state has equal ranking with the parent's right to educate. The state has equal ranking with the parent right to educate. Diz que o Estado tem um mandato educacional de igual importância com o direito dos pais de educar. So they don't see any distinction between the state and the parent in terms of authority. That's a problem. Então eles não veem distinção alguma entre o direito dos pais e o direito do Estado de educar. Isso é um problema. And of course, we were probably all familiar with the United Nations. E nós todos aqui somos familiares, conhecemos as Nações Unidas. Raise your hand if you've heard of the UN 2030 Education Agenda. Levante sua mão se você ouviu falar sobre a Agenda 2030, né, 2030 das Nações Unidas para a Educação. Okay, good. So some of you will know what I'm talking about. Ok, então alguns de vocês saberão do que eu estou falando. And I'm just going to quote one small part of that document. Eu vou falar só um pedacinho do que está nesse documento. That whole agenda is inspired by a humanistic vision of education. Eles disseram que toda a agenda deles está baseado em uma visão de direitos que é inspirada numa visão humanista da educação e do desenvolvimento. So the UN doesn't want the Bible in any education in any country of the world. Então, as Nações Unidas não querem nenhuma Bíblia em nenhuma educação em nenhum lugar do mundo. And if you're not aware, I'll tell you that humanism and the truths of the Bible don't go together. E se você não sabe, eu vou te dizer, o humanismo e a visão bíblica das coisas não se coadunam. The UN doesn't like Genesis chapter 2. As Nações Unidas não gostam de Gênesis capítulo 2. They don't believe Genesis chapter 2 is truth and is real. Eles não acreditam que Gênesis capítulo 2 é verdadeiro e é real. They don't like the Christian legacy that we've inherited, and they want to stop it now. Eles não gostam do legado cristão que nós recebemos e eles querem parar esse legado agora. And it's up to you and it's up to me to keep it going. E cabe a mim e cabe a você fazer com que ele continue. So one of the first threats that I think we have is we fail to recognize the battle that we're in. Então, das primeiras ameaças que nós vemos é que às vezes nós falhamos em perceber o perigo que nós estamos, em que nós estamos. I believe, as you do, that God designed children to learn from their parents. E eu acredito que Deus desenhou o mundo de tal forma que as crianças devam aprender dos seus pais. The first two parents on earth, Adam and Eve, were homeschooling parents. Os dois primeiros pais no mundo, Adão e Eva, foram pais educadores. This is the oldest form of education in the world. Essa é a forma mais antiga de educação no mundo. So don't ever believe that it's new, that it's innovative, that it's something that has come up recently. It's as old as Adam and Eve. Então nunca acredite que isso é uma coisa recente, que apareceu agora. Na verdade, isso é tão antigo quanto Adão e Eva. This is one of the reasons that I'm so passionate about what I do to advocate for homeschool freedom. É por isso que eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, que é advogar pela causa da liberdade na educação domiciliar. There is no other educational model in the world that unites families together like home education. Não existe nenhum outro modo de educação no mundo inteiro que una famílias como a educação domiciliar. And homeschool families know that when you choose to homeschool, you're not just making a school decision. E os pais educadores sabem que quando você decide fazer isso, você não está só tomando uma decisão por um modelo. We know that it's a lifestyle choice. Nós sabemos que na verdade é uma decisão de um estilo de vida. It's a commitment to be together on good days and on really hard days. É um compromisso de estarmos juntos nos dias bons e também nos dias difíceis. It's a decision to live together in community.
É uma decisão de viver juntos, em comunidade. It unites parents with their children, Isso une os pais aos seus filhos. and it unites children with their parents, E une os filhos com seus pais. and it unites siblings with one another, E une irmãos uns aos outros. and it unites generations with one another. E une também gerações umas com as outras. And when families are united and strong, that country is in good shape. E quando famílias estão unidas e fortes, o país está em boa forma. If you show me a country that values the family as the Bible does, Se você me mostrar um país que valoriza a família da forma como a Bíblia valoriza, I'll show you a country that will be very, very strong. eu vou mostrar para você um país que é muito, muito forte. That's a country, that's a people that receives the blessing of the Lord. Esse seria um país ou um povo que recebe a bênção de Deus. And sadly, we see the destruction of the family even in those who profess to know the Lord. E infelizmente nós muitas vezes vemos o desdém ou a destruição da família mesmo para aqueles que professam ser cristãos. So the first great danger, the first great threat to Christian legacy is the attack of the family. Então, o primeiro grande perigo e ameaça que o legado cristão recebe, e a educação domiciliar recebe, é o ataque contra a família. Let me move to the second great danger. Deixa eu falar agora um pouco sobre o segundo grande perigo. The second great danger I see to Christian legacy and freedom is unsound doctrine. O segundo perigo que eu vejo para o legado cristão e a família é o perigo de uma doutrina não sadia. The truths of God's word are timeless. As verdades da palavra de Deus não têm prazo de validade, são eternas. His word is without error. A palavra dele é sem erro. God doesn't need our help to update what he said. Deus não precisa da nossa ajuda para atualizar o que ele disse. God doesn't need us to make the Bible relevant. Deus não precisa da gente para fazer a Bíblia ser relevante. Because the Bible already is relevant. Porque a Bíblia já é relevante. It's relevant to every time, every culture, and every person in the world. Ela é relevante para todos os momentos, para todas as pessoas no mundo. It's relevant to those who trust it, and it's relevant to those who reject it. Ela é relevante para as pessoas que confiam nela e também é relevante para as pessoas que a rejeitam. It's why I can come to you from the United States, E é por isso que eu posso vir aqui dos Estados Unidos. or you could come to me in West Virginia, E você pode vir até mim lá em West Virginia. and you're all welcome to come, not at one time. E vocês todos estão convidados para vir, mas não todos juntos. And we could converse and be united about the timeless truths in the Word of God. E nós podemos conversar, estarmos unidos em torno da palavra de Deus que não tem fim. And yet I have a fear that those who claim to know the Bible don't actually know the doctrine that it teaches. E eu tenho medo de que, eu receio de que algumas pessoas que dizem que acreditam nessa palavra não, they don't. They don't have sound doctrine. De que eles não tenham uma boa doutrina, uma sã doutrina. And this is a risk to Christian legacy and freedom. E isso é um risco para o legado cristão e para a liberdade. Now I know there are really godly pastors in this country, Eu sei que existem pastores muito piedosos nesse país. because I just met a few of them over lunch. Eu conheci alguns durante o almoço. So sound doctrine is here. And if you're in a church, make sure you have a church that teaches sound doctrine. Então, a sã doutrina está aqui. Se você está conectado a uma igreja, faça questão que esteja numa igreja que ensina sã doutrina. But this is not a modern risk. This is a risk that was faced by the first century church. Mas esse não é um risco moderno, é o mesmo risco que foi enfrentado na igreja primitiva. The Apostle Peter writes this in his second letter. O apóstolo Pedro fala isso na sua segunda carta. For we did not follow cleverly devised myths. Nós não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Ever since God has spoken, Desde que Deus falou, human beings have twisted his words to their own agenda. pessoas têm
modificado essa palavra para cumprir seus próprios propósitos, sua própria agenda. And I wonder how many of us today have followed cleverly devised myths. E eu fico pensando, quantos de nós hoje têm seguido fábulas engenhosamente inventadas? Let me give you a couple of examples of some of the myths that I think we hear pretty regularly. Deixa eu dar alguns exemplos de alguns dos mitos, das fábulas que nós ouvimos com frequência. Here's one. Marriage is an outdated concept that's out of step with our modern world. O casamento é uma ideia antiquada que está fora de compasso com o mundo atual. Or what about this myth? The state and the parents equally share the responsibility to teach children. Ou esse, os pais e o Estado compartilham dessa responsabilidade de ensinar as crianças. Or some of you have heard this, parents cannot teach their kids because it's only the work of professionals. Ou talvez alguém tenha ouvido isso já. Os pais não podem ensinar os seus filhos porque isso é um trabalho reservado aos profissionais. Or how about there's not really true right and wrong, there's just relative truth and relative wrong. Não existe verdadeiramente correto e o errado, apenas visões relativas de certo e errado. Or here's the final example, how I feel is what is real. Ou mais um exemplo, o que eu sinto é o que é verdade, o que é real. Anybody heard any of these ideas? Alguém já ouviu alguma dessas ideias? Yeah, these are cleverly devised myths. Essas são algumas dessas fábulas engenhosamente inventadas que o apóstolo Pedro falou. And this is what the world wants to teach your children. E isso é o que o mundo tem tentado ensinar aos seus filhos. You have to know the myths and you have to combat the myths with the truths of the Bible. Você tem que conhecer esses mitos, essas fábulas e tem que combatê-los com a verdade da Bíblia. Which means you have to know the Bible. O que significa que você deve conhecer a Bíblia. You have to declare it to your children. Você tem que declará-la para os seus filhos. And you have to declare it to yourself. E você tem que declará-la para você mesmo. Let's do some of this together right now, shall we? Vamos fazer um pouco disso juntos. Podemos? Let's repeat some of these truths of the Bible that are so good for us to know. Vamos repetir algumas verdades da Bíblia que são importantes para nós sabermos. Let's say Christ is Lord. Vamos dizer, Cristo é o Senhor. The Bible is true. A Bíblia é verdade. Sin is real. Pecado é algo real. Jesus can save anyone. O Senhor Jesus pode salvar a qualquer um. We all need a Savior. Todos precisamos de um Salvador. Those are the truths that we need to remind ourselves of and teach to our kids. Essas são as verdades que nós precisamos nos lembrar e também ensinar aos nossos filhos. So I hope your kids know these things. Does your child know that it's true that Jesus is real? Eu espero que as suas crianças saibam disso. A sua criança sabe que o Senhor Jesus é real? Does your child know that they need a Savior? O seu filho sabe que eles precisam de um Salvador? Does your child know that without a Savior, there's no life? There's no eternal life? Do they know this truth? Eles sabem que sem um Salvador não existe vida eterna. Eles sabem dessas coisas? They should. Your children must, and my children must. Os seus filhos deveriam saber essas coisas, os meus também. And it's our responsibility to teach them. E é a nossa responsabilidade ensiná-los. So you have to know the sound doctrine to teach to your children. Então você deve conhecer essa sã doutrina para poder ensiná-la aos seus filhos. So that you can combat the myths that are in our world today. Para que você possa combater esses mitos que estão no nosso mundo hoje. Let me give you this verse from 2 Timothy chapter 1. Deixa eu dar para vocês esse verso que vem de 2 Timóteo capítulo 1. I am not ashamed, for I know whom I have believed in. Eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. And I'm convinced that he is able to guard until that day what has been entrusted to you. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. So don't be ashamed. Então não se envergonhe. Know what you believe in. Conheça o que você acredita. Are you convinced that Christ is able to keep you forever? Você está convencido de que Cristo é capaz de mantê-lo para sempre?
Are you convinced that he's able to keep your children forever? Você está convencido de que ele é capaz de manter, preservar os seus filhos para sempre? This is a side note, but don't entrust them just to your care. Uma nota importante também, não acredite que... don't entrust your children just to your own care. Mas não coloque as suas crianças apenas sob os seus próprios cuidados. I can't keep my kids forever, Eu não posso manter os meus filhos para sempre, but Jesus can. mas o Senhor Jesus pode. So I entrust the souls of my children to a faithful Creator forever. Então eu entrego as almas dos meus filhos para os cuidados do seu Criador para sempre. He has entrusted to us, to you and to me, Ele entregou para nós, para mim e para vocês, a great Christian legacy um grande legado cristão, so that we can pass it on to our children. para que possamos passá-lo para os nossos filhos. And they can pass it to their children. E que eles possam passar o mesmo legado para os seus filhos. And this is what we have with multi-generational discipleship. E é isso que nós temos, um discipulado multigeracional. And this leads me to my third danger and threat. E isso me leva agora para o nosso terceiro grande perigo e ameaça. And that danger, that threat is the failure of us as parents to disciple our children. E essa ameaça é podemos falhar como pais em discipular os nossos filhos. Here's the danger that I'm talking about from Judges chapter 2. Esse é o perigo que eu vou falar a vocês, lá em Juízes, capítulo 2. And there arose another generation after them who did not know the Lord or the work that he had done for Israel. E outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as suas obras que fizera a Israel. That's a tragedy. Isso é uma tragédia. That's a failure of discipleship. Isso é uma falha no discipulado. That's a problem for a great Christian legacy. Isso é um problema para o nosso grande legado cristão. And what was the result of that generation who didn't know the Lord? E qual foi o resultado daquela geração que não conheceu o Senhor? The next verse in Scripture tells us. O próximo verso nos fala. And the people of Israel did what was evil in the sight of the Lord. E o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. They abandoned the Lord, the God of their fathers. Eles abandonaram o Senhor, o Deus dos seus pais. So you teach your children who God is, Então você ensine aos seus filhos quem Deus é, so that they know the Lord and they know what He's done, para que eles conheçam o Senhor e eles saibam o que Ele fez, so that they don't do what is evil in the sight of the Lord. para que eles não façam o que é mal nos olhos de Deus. This is something that we must take very, very seriously for our children. Isso é algo que nós devemos levar muito, muito a sério para os nossos filhos. Let me ask you a question in here. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. What's your highest goal for your children? Qual é o seu objetivo maior para os seus filhos? You have an answer, right? I mean, you have something in your head about what your highest goal for them is, right? Você tem uma resposta para isso, né? Você tem alguma coisa na sua mente que é o seu desejo maior para os seus filhos. If somebody asked your children that question, what would they say? Mas se alguém perguntar para os seus filhos essa pergunta, o que eles vão dizer? Do your kids know that math is important and science is important and literature is important and history? Seus filhos sabem que matemática é importante, que história é importante, ciências. If they do, that's good. Se eles sabem, então isso é bom. But do they also know that knowing Jesus Christ is of infinitely greater value than all of that? Mas eles também sabem que conhecer o Senhor Jesus Cristo é de um valor infinitamente maior do que todas essas coisas. So if I found your child this evening and I asked him, what do your parents want most for you? E se eu encontrar os seus filhos aqui e eu perguntar para eles, o que os seus pais querem mais para vocês? I hope they would answer, my mom and my dad want me to know and love Jesus Christ with everything that I am. Espero que eles sejam capazes de responder, meu pai e minha mãe querem que eu conheça e ame o Senhor. It's sobering because I wonder how my own kids would answer that question. Eu imagino se os meus filhos seriam capazes de responder essa pergunta, o que eles responderiam?
And there's always work to be done. Amen? Sempre há trabalho para ser feito, amém? You know, whenever the Bible talks about the responsibility to kids, Sempre que a Bíblia fala a respeito da responsabilidade para com os filhos, it turns to the parents. ela fala para os pais, It turns to the family. fala para a família. It's not the pastor's job to teach my kids sound doctrine and to disciple them to know the Lord. Não é o trabalho do pastor ensinar essas coisas para os meus filhos. It's the job of myself and Wendy, my lovely wife. É um trabalho que é para mim e para minha esposa fazermos. A Wendy, esposa dele. Let me give you a couple of verses. Deixa eu dar alguns versos. Fathers, bring up your children in the fear and admonition of the Lord. Pais, eduquem os seus filhos no temor e na admoestação do Senhor. Here's another verse. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Porque a graça de Deus apareceu trazendo salvação para todos os povos, Training us to renounce ungodliness and worldly passions, treinando-nos para renunciar à impiedade e paixões mundanas, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. para viveres uma vida de autocontrole e uma vida piedosa. My children and your children need to learn and be taught how to say no to ungodliness. Nossos filhos, meus e os seus, precisam ser ensinados como dizer não à impiedade. Now, some of you may have toddlers. We've had toddlers, and I don't know about you, but my toddler did not grow up naturally self-controlled. Talvez vocês tenham criança pequena e eu não sei sobre a de vocês, mas a nossa não sabia como viver esse tipo de vida. Godliness doesn't come natural for any person. A piedade não vem naturalmente para nenhuma pessoa. Sin comes naturally. O pecado vem naturalmente. Worldliness comes naturally. O mundanismo vem naturalmente. Disobedience to God comes naturally for all of us. Obediência a Deus, desobediência a Deus vem naturalmente. So we need to teach our children godliness so they can live uprightly. Mas nós temos que ensinar para os nossos filhos a piedade para que eles possam viver de forma justa perante Deus. And there's a risk and there's a threat because Christian parents don't always take this seriously. Existe sempre esse risco e essa ameaça porque pais cristãos nem sempre levam isso a sério. This is the hard work of parenting. Esse é o trabalho difícil, duro de ser um pai. It's one thing to teach your kids math, it's quite another to teach them to be patient. É uma coisa ensinar aos seus filhos matemática, uma coisa completamente diferente ensiná-los a serem fiéis. Or to teach our kids science when really what they need to learn how to do is be kind to their sister or their brother. Ou ensinar para eles ciência quando eles precisam também aprender a como ser bondosos com os seus irmãos. But God gave you your children so that you might continue the Christian legacy of discipleship in them. Mas Deus deu a você o seu filho para que você possa ensiná-lo e passar para ele o legado cristão. That we here might be a people whose generation after us knows the Lord. Para que sejamos um povo que a geração depois de nós seja uma geração que conhece a Deus. A generation who's confident in who the Lord is. Uma geração que é confiante em quem o Senhor é. A generation convinced that the Lord is able to do far more than they can possibly imagine. Uma geração que está convencida de que Deus é capaz de fazer muito mais do que eles podem sequer imaginar. Let me give you one final danger and then I'll close. Deixa eu dar mais um perigo e aí eu vou encerrar. The final danger that I will share with you is that of apathy. E o último perigo é aquele da apatia. Sometimes we're prone to think that the work to fight for freedom is someone else's job. Muitas vezes a gente pensa que o trabalho de lutar pela liberdade é o trabalho de uma outra pessoa. And I just want to remind you today that it's your job. E eu quero lembrá-lo hoje de que esse trabalho é seu. And it's my job. E é meu. You know, I looked up some statistics on Sao Paulo Eu olhei as I was coming here. algumas estatísticas a respeito de São Paulo enquanto estava vindo. The fourth largest city by population in the world. A quarta maior cidade em número de habitantes e população no mundo. Nearly 25 million people, as most of you know. Mais ou menos 25 milhões de pessoas, como alguns de vocês devem saber.
I find that remarkable. Eu acho isso notável. But there's a risk in that. Mas tem um risco nisso. And the risk says that there's so many people. Look at all the people around us. Someone's going to fight for this freedom. E o risco é você pensar, olhe, tantas pessoas ao nosso redor, alguém está lutando pela liberdade. And so I'll sit back and let them do the work. Então eu vou ficar aqui na minha e vou deixá-los fazer o trabalho. The fight for freedom is your fight, not just your neighbor's fight. Mas a luta pela liberdade é a sua luta, não apenas do seu próximo. We need to stand together in this effort. Nós devemos permanecer juntos nesse esforço. I think it was Billy Graham who said something like this. Eu acho que foi o Billy Graham que falou uma vez uma coisa parecida com isso. When one person stands for truth, Quando uma pessoa se levanta e se posiciona pela verdade, the spines of others are stiffened. the what? Sorry. The spines of others, the backbone. Spines, okay. A coluna dorsal dos outros fica mais forte. So you have a great opportunity in this country. Então vocês têm uma oportunidade grande nesse país. And I know the fight is very real here politically. E eu sei que a luta aqui é muito real politicamente. And I've heard and I know that the risks are real. E eu sei que os riscos são reais. But let's not be apathetic. Mas não sejamos apáticos. I believe God wants to do great work here. Eu acredito que Deus vai fazer grande trabalho aqui. He wants to and is turning the hearts of parents to their children. Ele quer que isso aconteça. Ele está convertendo o coração dos pais. Dos filhos. So I want you to be engaged. Então eu quero que você se engaje. I want you to get involved. Quero que você se envolva. Don't sit on the sidelines. Não fique parado nas laterais olhando de fora. This is your work, Isso é um trabalho seu. and God will bless your efforts. E Deus vai abençoar o seu esforço. So there's 4 risks, 4 threats and dangers to freedom and Christian legacy as I see it. Então eu vejo 4 perigos e ameaças ao legado cristão. And let me close with 4 ways, 4 things that every family in here can do. E então deixa eu finalizar falando sobre 4 coisas que as famílias podem fazer. The first I would say is invest in your own family. Primeira coisa que eu vou dizer é invista na sua própria família. One of the greatest ways to leave a Christian legacy is simply to commit to our own family that we have. Uma das formas mais fáceis de fazer isso é investir e se comprometer em viver a vida familiar. And if you're a parent here, God gave you your kids. E se você é um pai aqui, Deus deu para você esses filhos. And if that's true, then God thinks that you are the best parent for those kids. E se é isso, então Deus acredita que você é o melhor pai para os seus filhos. And He didn't give your kids to me, and He didn't give my kids to you. Ele não deu seus filhos para mim, nem os meus para você. So invest in your own family. Então invista na sua própria família. There are a lot of things that demand our time and attention. Muitas coisas ficam demandando nossa atenção e o nosso tempo. And amidst all of the busyness and all that is going on in life, E no meio de toda essa montanha de coisas para fazer na vida, I encourage you today to commit in your soul and in your spirit to your own family. eu insto para que você se comprometa com a sua família. Commit to your family and your kids as if their eternal destiny depends on it. Se comprometa com a sua família e com seus filhos como se o destino final e último, eterno deles, dependesse de você. Because it very well might. Porque talvez isso seja verdade. I truly believe the stakes are that high. Eu realmente acredito que os riscos são assim. São And esses. every family in here can do that. E todas as famílias aqui podem fazer isso. The second, I would say, encourage families in your community. E a segunda coisa é encoraje famílias na sua comunidade. We all have some circle of influence. Todos nós temos algum círculo de influência. Some of those circles are small, Alguns círculos desses são pequenos some of them are big. e alguns são grandes. But we all have a community that we can be a part of. Mas todos nós temos uma comunidade da qual nós participamos. You can be a small voice in your community for good. Você pode ser uma pequena voz na sua comunidade, mas para o bem. You can encourage them to keep going in the journey. E você pode encorajá-los para que eles continuem prosseguindo nessa jornada. You can encourage them to invest in their own family. Você pode encorajá-los para que eles invistam nas suas próprias famílias.
And everyone needs encouragement. E todos precisam de encorajamento. I don't think there's a person on earth Eu não acredito que tenha uma só pessoa na Terra that doesn't feel blessed when somebody speaks to them a word of encouragement. que não se sinta abençoado quando ouve uma palavra de encorajamento. So let's be known as a people who are a blessing and encouragement to our communities. Então, sejamos conhecidos como pessoas que encorajam e abençoam as nossas comunidades. So invest in your own family, Então, invista na sua própria família, encourage other families. encoraje outras famílias. Third, know the scriptures. Terceiro, conheça as Escrituras. Let me remind you of this. What did Jesus do when he was brought into the desert to be tempted? Deixa eu perguntar para você, o que Jesus fez quando ele foi levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado? Of course, we know what he did. He responded with the word of God. A gente sabe o que ele fez, ele respondeu com a palavra de Deus. And how can I expect my child to trust in the word of God if I don't know it? E como eu posso esperar que os meus filhos confiem na palavra de Deus se eu mesmo não sei a palavra de Deus? I can't teach my kids what I don't know. Eu não posso ensinar para os meus filhos aquilo que eu não conheço. And if I want to teach my kid, for example, how to be patient and kind, Se eu quero ensinar para o meu filho, por exemplo, como ser paciente e generoso, I need to know what the Bible says about patience and kindness. eu preciso saber o que a Bíblia fala a respeito de paciência e bondade. So we should know the scriptures Então nós precisamos conhecer as Escrituras so that we can do the fourth thing that matters, which is disciple our own children. para que possamos fazer a quarta coisa que importa, que é que nós discipulemos nossos filhos. Make this your utmost effort and your goal in your life. Faça isso o seu maior esforço e o seu maior objetivo na sua vida. Make it your aim to know Jesus Christ Faça a sua meta que você conheça a Jesus Cristo and to disciple your children to know Jesus Christ. e discipular os seus filhos para que eles conheçam Jesus Cristo. So those are the real dangers and threats that we have. Então esses são os grandes perigos e ameaças que nós temos. Those are the few things that we can do. Essas são algumas das coisas que podemos fazer. And we don't live as people who have no hope. E nós não vivemos como aqueles que não têm esperança. Christians ought to be the most hope-filled people in the world. Os cristãos deveriam ser as pessoas mais cheias de esperança no mundo. Let me close with this verse from 1 Peter. Deixa eu finalizar com esse verso de 1 Pedro. This comes from 1 Peter chapter 2. 1 Pedro, capítulo 2. Live as people who are free, Vivei como pessoas livres que sois, not using your freedom as a cover-up for evil, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, but living as servants of God. mas vivam como servos de Deus. You're free. Você é livre, Live as a servant of God. viva como um servo de Deus. Teach your children to do the same. E ensine os seus filhos a fazer o mesmo. And the Christian legacy will continue until we see Jesus Christ face to face. E o legado cristão continuará até que vejamos o Senhor face a face. Blessings to all of you from the United States. Bênçãos para todos vocês a partir dos Estados Unidos. Obrigado. Thank you.